Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer as etapas finais do nosso Super Mario Amigurumi. Se você não viu os 2 primeiros vídeos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. E aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Nós finalizamos o último vídeo terminando aqui as partes da roupinha do nosso Super Mario, ó, ficou desta forma. E hoje nós vamos fazer aqui então os detalhes do rostinho e também o chapéu. Eu vou começar aqui pegando um pedacinho do meu fio branco, porque nós vamos fazer aqui um pequeno bordado nos olhinhos para dar início. Ajusto aqui o meu fio, eu vou vir aqui em algum cantinho, tanto faz onde você introduz a sua agulha, e vou sair aqui na lateral do olhinho para fazer o detalhe, certo? Vou sair aqui na partezinha de baixo, trago, deixo um tantinho de fio aqui pra gente poder dar um nozinho depois. Eu saí bem reto aqui na partezinha de baixo, ó, do olhinho, pulo um ponto, no segundo eu introduzo a minha agulha e eu vou voltar e fazer mais uma voltinha nesta cor, certo? Venho aqui, faço mais uma voltinha. E agora eu já caminho lá para o outro lado. Venho aqui e cuide para ficar bem direitinho aqui, né, o seu fiozinho, certo? Ó, deixei aqui o fiozinho, saí também aqui na parte de baixo, pulo aqui um pontinho. E saio aqui na lateral e vou voltar com o fio ali para o mesmo ponto. Até vou virar aqui que fica mais fácil de eu conseguir pegar. Venho aqui, passo aqui o primeiro, volto e passo o segundo. E agora eu posso caminhar para poder encontrar com o primeiro fiozinho que eu deixei lá na espera, ó. Vejo aqui como que ficou, certo? Para ver se ficou bem direitinho. E agora, encontro com esse outro fiozinho que eu deixei na espera aqui. Tá? É um detalhezinho bem simplesinho aqui nos olhinhos, mas que dá um charmezinho a mais, né, na sua peça, tá vendo? Ó, ficou bem detalhadinho. Agora, eu dou um nozinho aqui entre eles, vou virar aqui de ladinho. Venho aqui, faço o primeiro nozinho. Dou uma leve apertadinha, tá? Cuide para não puxar demais, para não esmagar ali os fiozinhos. E faço aqui o segundo nozinho. Esse eu posso apertar um pouquinho mais. Corto agora esse excesso de fio. Aqui. Pego uma agulha e empurro esse restinho aqui pra dentro. Ajeito aqui a minha fibra. Desta forma. Agora, nós vamos fazer, então, a orelhinha. Eu vou reservar essa parte aqui. Vou pegar o mesmo fio que eu utilizei para fazer aqui o tonzinho de pele dele. Solto aqui um pouquinho. Deixo só um tantinho de fio aqui para baixo para a gente poder jogar ali para dentro. Começo fazendo aqui um anel mágico, desta forma. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Aqui na ponta, eu faço uma correntinha. Espicho meu fio também, deixando um tantinho pra gente poder jogar ali pra dentro.
e corto. Puxo aqui, aperto esse nozinho. Aqui, esse fiozinho aqui, como ele tá mais aqui pro meio, eu vou jogar ele mais pro cantinho para poder firmar melhor a orelhinha ali na cabecinha, certo? Ó, passo aqui na agulha. Como ele tá bem aqui no meio, eu vou jogar ele dentro aqui, ó, nesse sentido, no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Venho aqui, trago ele pra cá, porque agora ambos os fiozinhos estão aqui na beiradinha, porque aí vai facilitar na hora de você aplicar aqui a orelhinha, certo? Você vai fazer mais uma pecinha exatamente igual a esta, e aí você vai aplicar ela aqui no rostinho, certo? Fiz aqui as minhas duas orelhinhas e já apliquei. Você vai aplicar elas aqui na altura dos olhinhos e vai aplicar aqui no 7º ponto, contando aqui da beiradinha do olhinho, ó. Tá vendo que bem aqui reto com o olhinho foi onde eu coloquei o primeiro fiozinho. Então, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto foi onde eu joguei o primeiro fiozinho. Pulei 2 carreirinhas, na terceira eu joguei o segundo, dei um nozinho entre elas e cortei o fio. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 7º ponto, joguei o primeiro fiozinho, pulei 2 carreirinhas e joguei o próximo e também dei um nozinho entre elas, certo? Você cuide para deixar ambos os lados com o mesmo distanciamento, tá? Conte aqui os pontinhos para ficar bem direitinho, assim como eu fiz. Aplicada aqui, então, as orelhinhas, nós vamos fazer agora, então, o narizinho. Eu vou utilizar o mesmo fio ainda, certo? Vou reservar aqui o corpinho. Vou soltar aqui um pouquinho e nós vamos começar fazendo aqui, então, um anel mágico. Desta forma. Dentro dele, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo, trabalho 2 pontos baixos. Venho no próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no último, também, 2 pontos baixos. Agora, eu vou fechar aqui totalmente esse meu miolinho. Apoio aqui na mesa. Puxo. Faço aqui o primeiro nozinho. E faço aqui o meu segundo. Esse eu aperto bem. Soltar aqui mais um pouquinho do meu fio. Agora, na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele. E sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 3 e também a carreirinha de número 4, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas retas, vou virar aqui já para o lado correto. E quando eu chegar ao final da carreirinha de número 4, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, então, as minhas 2 carreirinhas retas. Agora, na carreirinha de número 5, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Eu começo aqui, então, fazendo o meu primeiro ponto. Marco ele.
E logo em seguida, eu já faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço um ponto baixo, uma diminuição. Vou pegar aqui bem direitinho as alcinhas. Aqui. Faço um ponto baixo, vou girando, faço a minha diminuição. Ajusto aqui, faço um ponto baixo e a minha diminuição. Desta forma. Vou fechar agora aqui com um ponto baixíssimo, eu venho aqui no meu próximo ponto, laço, passo direto. Espicho o meu fio deixando um bom tantinho pra gente poder passar a costura e corto. Puxo aqui por dentro, ajeito aqui e agora eu vou colocar enchimento aqui na base do meu focinho, certo? Como o narizinho ele ficou um pouco mais gordinho, então você tem que colocar um tantinho de enchimento. Já costurei aqui o narizinho do meu Super Mario, ó, ficou desta forma. Eu posicionei ele nessa carreirinha logo abaixo dos olhinhos, bem centralizado, certo? Coloquei aqui um pouquinho de enchimento, como eu havia dito para vocês, e aí eu passei a costura aqui ao redor, pegando uma vez na peça, uma vez no narizinho, uma na peça, uma no narizinho, até completar a volta aqui, certo? Você posicione, prenda com alfinetes para ver certinho se tá centralizado e aí você passe a costura. Agora, nós vamos fazer aqui, então, o bigodinho. Eu vou pegar aqui o meu fio preto. E eu vou começar fazendo aqui um nozinho inicial. Desta forma. Vou subir aqui um total de 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dou aqui a laçadinha, conto aqui de trás para frente, ó, 1, 2, 3, na minha terceira correntinha e venho e trabalho 2 pontos altos dentro dela. Faço aqui 1 e 2, desta forma. Agora, eu pulo uma correntinha de base, na segunda, eu venho e faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Ainda no mesmo ponto, eu dou a laçadinha e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Pulo uma correntinha de base, na segunda, eu repito, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Pulo uma correntinha de base, na segunda, eu repito, um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Desta forma. Agora, sobrou aqui, então, 2 correntinhas, né? Eu pulo uma de base. Na minha última, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Desta forma, certo? Que é para dar esse formato aqui mais arredondadinho no nosso bigodinho. Agora, eu venho aqui, faço uma correntinha, espicho o meu fio só deixando um tantinho pra gente poder passar ali e corto. Puxo aqui por dentro, dou aqui o nozinho, pego aqui, então,
né, a base do corpinho e vejam que ele ficou com um formato mais arredondado aqui, que é para justamente encaixar aqui abaixo do narizinho, tá vendo? Que aí vai ficar desse jeito aqui, bem encaixadinho aqui abaixo do nariz, certo? Agora é só você aplicar aqui então o bigodinho. Eu vou posicionar ele aqui direitinho, eu vou jogar os fiozinhos aqui para dentro e dar um nozinho, e aqui na parte de baixo eu vou passar um pouquinho de cola, que é para firmar aqui então, né, essa parte mais para baixo, porque eu não quero que ela fique muito levantadinha, certo? Vou prender aqui então o meu bigodinho e em seguida já volto com vocês. Já prendi aqui o meu bigodinho, ó, ficou desta forma. Eu prendi aqui, ó, na mesma carreirinha onde eu prendi a parte de baixo aqui, né, da orelhinha, tá vendo? Eu joguei os fiozinhos aqui pra dentro e dei um nozinho. Peguei também um pedacinho de fio e fiz a mesma coisa aqui com o outro lado. Eu pulei aqui, ó, 2 pontinhos, né, do narizinho, para poder dar um distanciamento e ele ficar um pouco mais alongadinho, e passei um pouquinho de cola aqui na parte de baixo. Aqui eu deixei mais aberto, eu não quero ficar tão preso aqui, tá? Eu passei só um pouquinho de cola aqui nessa partezinha mesmo para poder firmar. E joguei os fiozinhos para dentro, dei um nozinho e cortei o excesso, certo? Aplicado aqui, então, né, o seu bigodinho, nós vamos fazer ainda agora aqui o detalhezinho da sobrancelha. Eu vou também fazer na cor preta, então, eu introduzo aqui o meu fio em algum cantinho, vou sair aqui na carreirinha, 2 carreirinhas acima do olhinho, ó, essa aqui é a que passa bem reto com o olhinho na parte de cima, na carreirinha mais acima aqui, certo? Então, eu pulei 2 carreirinhas aqui, né, do olhinho pra cima. Puxo aqui, deixo um tantinho de fio, trago pra cá, ó, eu vou ver mais ou menos o posicionamento que eu vou deixar. Vou colocar mais ou menos por aqui, deixa eu só ver do outro lado aqui, como que vai ficar também, para eu poder bordar os dois lados iguaizinhos, tá? Ó, como eu disse, pulei uma carreirinha na de cima, mais ou menos alinhando aqui com o início do olhinho. E aí, eu vou sair aqui, ó, pulando 1, 2, 3, na terceira carreirinha aqui, reto com o olhinho, tá? Ou se você quiser, ó, 1, 2, que você enxerga. Eu contei junto essa daqui, ó, que tá bem acima. Aqui eu vou passar uma vez aqui, vou ver como que vai ficar. Tá? Você pode passar quantas vezes você quiser. Puxo aqui um pouquinho, ó, pra deixar bem alinhadinho. Vou passar mais uma vez, né, para ficar um pouco mais grossinho, e já vou caminhar lá pro outro lado. Tá? Vou sair mais ou menos no mesmo posicionamento. Ó, cuide para ficar mais alinhadinho aqui, né, a sobrancelha. Tá vendo? Ó, para ambos os fiozinhos ficarem alinhados aqui. Saí também aqui onde inicia, né, o segundo olhinho e vou descer aqui para baixo, ó. Aqui eu pulei, né, 1, 2, aqui eu vou pular 1, 2 também. Passo aqui o primeiro. Vejo aqui como que fica. Dou aqui uma boa puxadinha. E aí, eu passo aqui o segundo. E aí, eu já vou encontrar lá com o primeiro fiozinho que eu deixei na espera, para poder dar o nozinho. Caminhar aqui. Trago pra cá, vou cuidar também o alinhamento desse lado, ó, para ambos os fiozinhos ficarem bem alinhadinhos. Tá vendo? Trago pra cá, cuido aqui a fibra e vou caminhar para encontrar com esse fiozinho aqui. Venho aqui. Saio junto com ele. Deixa eu ver se eu saí no mesmo buraquinho. Saí aqui no mesmo buraquinho e agora é só dar os nozinhos e cortar o excesso. Agora, nós vamos dar início, então, à boina, né, do nosso Super Mario. Eu já estou aqui com o meu fio vermelho. Começo fazendo um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Aqui. Marco ele pra gente não se perder. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo, trabalho 2 pontos baixos. Venho no próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no último, também 2 pontos baixos. Agora, eu vou fechar totalmente esse meu miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o primeiro nozinho e faço aqui o meu segundo. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida faço o meu aumento. Vou repetir. Faço um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Desta forma. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 sozinhos, um aumento. 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 1, 2 sozinhos e o meu aumento. Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 sozinhos, um aumento. 1, 2, 3 sozinhos, um aumento. 1, 2, 3 sozinhos, um aumento. 1, 2, 3 sozinhos,
um aumento, um, dois, três sozinhos e o meu aumento, desta forma. Na minha sexta carreirinha, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Vou soltar aqui mais um pouquinho do meu fio. Faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um aumento. 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 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Na minha sétima carreirinha, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e o meu aumento. Na minha oitava carreirinha, eu vou trabalhar agora 6 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2,
3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinhos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinhos e o meu aumento. Desta forma. Agora, na carreirinha de número 9, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou começar trabalhando aqui 20 pontos baixos, então eu faço aqui o meu ponto de número 1, marco ele aqui para a gente não se perder, faço o de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fiz aqui, então, os meus 20 pontos baixos sozinhos. Agora, eu vou trabalhar aqui nessa pontinha 6 aumentos diretos. Então, eu faço aqui o meu primeiro aumento, venho no próximo, faço o meu segundo aumento, no próximo, faço o meu terceiro aumento, no próximo, faço o meu quarto aumento, no próximo, faço o meu quinto aumento e no próximo, o meu sexto aumento direto aqui, certo? Agora, eu finalizo trabalhando aqui mais 22 pontos baixos. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Desta forma. Agora, na carreirinha de número 10, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém, pegando apenas a alcinha aqui do lado de dentro, certo? Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto, pegando apenas a alcinha de dentro, marco ele aqui para a gente não se perder, e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas essa alcinha do lado de dentro.
Vou fazer isso ao redor aqui de toda a minha carreirinha. Chegando ali na ponta, eu volto com vocês. Finalizei a carreirinha de número 10, ela ficou desta forma, trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, na carreirinha de número 11, nós vamos trabalhar o seguinte. Nós vamos voltar a trabalhar pegando as duas alcinhas normalmente, certo? E nós vamos começar trabalhando aqui 20 pontos baixos. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto, né? O meu ponto de número 1, pegando normalmente as duas alcinhas. Marco ele, faço o ponto de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Trabalhei aqui, então, os meus 20 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar aqui 6 diminuições diretas. Então, eu venho aqui, laço primeiro as duas alcinhas, faço minha primeira diminuição. Laço aqui as duas próximas, faço a minha segunda diminuição. Vou no próximo, faço a minha terceira diminuição. No próximo, a minha quarta diminuição. Nos dois próximos, faço a minha quinta diminuição. E, por último, a minha sexta diminuição. Desta forma. E agora, eu finalizo aqui com os demais pontos baixos. Faço aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Desta forma. Agora, a carreirinha de número 12, eu vou novamente trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui, então, o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo ao redor de toda a minha carreirinha. Vou fazer aqui a minha volta, chegando ali na ponta, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 12, ela ficou desta forma. Agora, na carreirinha de número 13, eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, uma diminuição.
1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição, desta forma. Agora, na carreirinha de número 14, eu vou novamente trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo ao redor de toda a minha carreirinha. Cheguei ao final da carreirinha de número 14, vejam que eu fechei a minha carreirinha com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio deixando um bom tantinho para a gente poder passar a costura. Agora, nós vamos fazer aqui a aba da nossa boina. Eu já fiz aqui a minha divisão. No final da carreirinha de número 14, você vai ter aqui um total de 42 pontos baixos ao redor aqui de toda a sua carreirinha. E você vai dividir em 3 pedaços aqui de 14 pontos, certo? Se você contar aqui dessa marcação aqui que você fez o corte. Como que eu conto aqui para poder dividir? Eu comecei contando aqui da onde eu cortei o meu fio, tá? 14 pontos eu contei aqui. No ponto de número 14, eu coloquei uma marcação. Contei aqui mais 14 pontos baixos na parte aqui da frente, certo? E mais 14 pontos aqui. Ou seja, no ponto de número 15 aqui, contando na parte da frente, eu coloquei mais uma marcação. Você vai ter, então, 3 partes, ó. 1, 2, 3, se você usar esse aqui como uma marcação, tá? De 14 pontos baixos. E é nesses 14 aqui da frente onde a gente vai fazer agora a aba, certo? Então, eu tenho aqui 14 pontos livres, tá? Então, você sempre marque no... deixando esses 14 livres aqui na frente, né? Não coloque a marcação neles, coloque sempre na lateral. E agora, nós vamos fazer aqui, com o fio vermelho, a nossa aba, né, da boina. Vou pegar aqui o meu fio e começar fazendo um nozinho inicial, desta forma. Ajusto ele aqui na agulha e você vai observar o seguinte. Você vai pegar nesse sentido aqui e vai trabalhar apenas na alcinha aqui do lado de fora, tá? Não vai trabalhar nas duas alcinhas, apenas pegando essa aqui da frente, tá? Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto e faço o meu ponto de número 1, um ponto baixo, certo? Faço aqui o ponto de número 1, venho aqui no próximo, só ajustar ele aqui. Faço o de número 2, pegando apenas a salsinha da frente. Número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 e 14. Trabalhei aqui, então, 14 pontos baixos aqui na parte da frente. Faço agora aqui uma correntinha, viro o meu trabalho e o primeiro ponto agora da próxima carreirinha vai ser uma diminuição. Então, eu introduzo aqui no meu primeiro ponto, laço, trago e deixo na agulha. Vou para o próximo, laço, trago, e aí eu laço o fiozinho e passo por entre os 3 intervalinhos aqui de uma só vez, fazendo aqui uma diminuição. Trabalho agora aqui 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou ajeitando aqui a minha aba, 7, 8, 9 e 10. Trabalhei aqui, então, os meus 10 pontos baixos. Agora, sobraram 2 pontos aqui na beiradinha, eu novamente laço o primeiro, trago, deixo na agulha. Laço o segundo, trago, laço e passo direto por entre os dois aqui, finalizando minha última diminuição aqui da beiradinha, ó. Então, eu comecei fazendo uma diminuição e finalizei também com uma diminuição aqui nessa aba, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos novamente fazer aqui uma correntinha, vou ajustar aqui o meu fio. Faço aqui uma correntinha, viro novamente o meu trabalho, vou novamente fazer aqui uma diminuição, laço, trago, deixo na agulha, laço, trago, laço e passo direto por entre os dois. Trabalho aqui os meus pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Trabalhei aqui 8 pontos baixos e agora faço aqui a minha diminuição. Desta forma. Finalizada aqui a sua carreirinha, você vai fechar com um ponto baixíssimo e cortar o seu fio, certo? Ficou desta forma aqui, então, a aba da nossa boina. Depois eu vou esconder esses fiozinhos aqui por dentro. E agora, nós vamos fazer aqui, ao redor, o detalhezinho do cabelinho. Aqui, nós vamos começar trabalhando nesses pontos aqui que a gente deixou de fora, né? Quando a gente começou a fazer a aba. Eu vou pegar aqui, então, o meu fio marronzinho e vou começar fazendo um nozinho inicial. Ajusto aqui na agulha. Desta forma. Pego aqui nesse sentido, né, a minha boina e vou começar nesse primeiro ponto aqui, logo após aqui o detalhezinho da aba, certo? Porém, nós vamos trabalhar pegando apenas a alcinha aqui do lado de dentro, tá? Nós não vamos pegar as duas alcinhas. Eu começo aqui, então, fazendo um ponto baixo. Aqui. E vou subir aqui um total de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De trás para frente, aqui a partir da minha segunda correntinha, eu vou descer agora trabalhando 5 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui na próxima alcinha, pegando apenas a parte de dentro, fecho com um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, faço mais um ponto baixo. Agora, eu subo novamente aqui as minhas 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto a partir da segunda, fazendo pontos baixos. 1,
2, 3, 4 e 5. Desta forma. Venho aqui na minha próxima alcinha e faço um ponto baixo, tá? Ficou desta forma aqui a minha lateral. Aqui a gente trabalhou 2 pontos baixos seguidos para ficar esse vãozinho aqui, que é onde vai encaixar a orelhinha, então, do nosso Mário, certo? A partir de agora, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente aqui ao redor. Eu fiz aqui o meu ponto baixo, eu vou subir agora um total de 4 correntinhas apenas. 1, 2, 3, 4. Volto aqui na segunda e desço trabalhando 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Para fechar agora a minha carreirinha, eu não vou fechar no próximo ponto, eu vou pular um pontinho de base e vou fechar no segundo, certo? Desta forma. Faço agora novamente as minhas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Volto a partir da segunda, trabalhando meus 3 pontos baixos. Desta forma. Pulo um pontinho de base. No próximo, eu fecho a minha carreirinha e já inicio a próxima, tá? Eu vou trabalhar agora essa sequência aqui ao redor. Um ponto baixo, 4 correntinhas, volto a partir da segunda com 3 pontos baixos. Pula um de base e repete. Vou fazer quase toda a minha volta aqui. Eu vou só deixar aqui um total de 5 pontos sem trabalhar, porque nesse outro cantinho nós vamos repetir essa mesma sequência aqui do início, tá? As demais aqui vai ser exatamente igual a essa que eu expliquei para vocês, tá? Você continua trabalhando até deixar aqui apenas 5 pontos livres. Vou fazer as demais mechinhas aqui, quando eu quase chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Cheguei aqui quase ao final da minha carreirinha, ó, eu trabalhei aqui aquela sequência ao redor aqui de toda a base. Aqui, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4 no seu quinto ponto, vai ser onde você vai fazer o último fechamento com o intervalinho, certo? Desta forma. Então, eu tenho aqui os meus 5 últimos pontos baixos, né? Com esse fechamento aqui com o intervalinho. E agora, nós vamos voltar a trabalhar aquelas mechinhas maiores aqui, como a gente fez no início. Então, nesse ponto aqui, eu vou subir um total de 6 correntinhas, tá? Em cima desse ponto baixo que eu fiz o fechamento aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do segundo, eu desço trabalhando os meus 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no pontinho do lado, faço um ponto baixo, venho no pontinho do lado, faço mais um ponto baixo. E agora, eu vou subir aqui um total de 6 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desço trabalhando os meus 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui na base do meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Porém, sobrou um pontinho aqui, certo? O que que a gente vai fazer? Esse pontinho vai ser o que nós vamos finalizar aqui o nosso fechamento total, tá? Então, nele eu laço aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, que é para finalizar totalmente aqui a carreirinha, tá? Então, fiz o meu ponto baixíssimo, faço aqui uma correntinha, espicho o meu fio, deixando só um tantinho pra gente poder arrematar e corto. Puxo aqui por dentro, aperto esse nozinho, ó, aí está pronto aqui, então, a base do cabelinho. Agora, a gente ajeita aqui, né, depois você esconde esses fiozinhos. Posiciono aqui, ó, pra ver como que ficou, né, o acabamento do cabelinho.
Venho aqui e vou ajeitando aqui bem direitinho, certo? Tá vendo aqui onde a gente fez as mechinhas maiores? É bem onde fica aqui o intervalinho da orelhinha, certo? Ó, você ajeite aqui pra ficar nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Com a orelhinha para fora e aqui a parte de trás, ó, tá vendo? Depois, as mechinhas, nós vamos colar elas, tá? Se você quiser costurar, pode costurar. Eu prefiro colar, porque fica mais firmezinho, né? Você consegue ir posicionando de maneira mais correta aqui as mechinhas. E agora, eu vou esconder esses fiozinhos ali por dentro. Agora, nós ainda vamos fazer aquele pequeno letreiro que vai em cima do chapéuzinho. Eu já estou aqui com o meu fio branco. Eu começo fazendo um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. E agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 5 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Desta forma. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Vou no próximo. Faço o meu segundo aumento. No próximo, meu terceiro aumento. No próximo, o meu quarto aumento. No próximo, o meu quinto aumento. Para fechar a minha carreirinha, eu venho aqui em cima do meu primeiro ponto baixo e faço um novo ponto baixo aqui, só para poder fechar a volta direitinho. Faço aqui uma correntinha, espicho aqui um pouquinho do meu fio e corto. Puxo aqui por dentro, essa partezinha eu vou ajeitar ela depois, tá? E também vou dar depois só o nozinho aqui atrás, porque agora nós vamos fazer aqui o nosso bordadinho. Eu vou pegar aqui um pedacinho do meu fio vermelho, vou cortar ele aqui. Desta forma, passo ele aqui na agulha para a gente poder fazer aqui o bordadinho. Pego aqui a minha partezinha, eu vou deixar essa partezinha aqui para baixo. Eu venho aqui na base aqui do meu ponto, ó, entre a primeira e a segunda carreirinha, introduzo aqui o meu fiozinho. Desta forma. Aqui, ajeito ele. Aqui. E eu vou sair aqui, ó, no topo aqui do meu ponto, ó, tá vendo? Onde sai mais retinho aqui, certo? Saio aqui em cima, bem no cantinho. Ó, onde ele sai bem retinho. Venho aqui agora na parte do meio, por isso que é bom você não fechar a carreirinha ainda, para poder abrir aqui um pouquinho quando você for passar o seu fio, ó. Passei aqui no meio, volto aqui no topo aonde eu saí com esse fiozinho, desta forma, e puxo ele aqui. Volto novamente aqui pro meio, saio aqui com o meu fiozinho, ó, eu vou pular aqui um pontinho, tá vendo? Na outra beiradinha aqui, eu vou introduzir o meu fio, ó. Venho e trago pra cá, tá vendo? Bem aqui no topo. Saio agora aqui mais na parte de baixo, entre a primeira e a segunda carreirinha, mais no meio aqui, assim como a gente iniciou aqui, ó, tente cuidar para ficar mais alinhadinho, tá? E volto aqui, ó, para fechar o meu M, ó. Volto aqui no topo e fecho aqui. Ajeito aqui minha carreirinha para ficar bem direitinho. E agora eu posso dar aqui os meus nozinhos. Eu vou primeiro aqui fechar totalmente o meu anel mágico agora, tá? Eu dou uma leve puxadinha nele, veja aqui se não deformou aqui a minha partezinha da frente, tá? Você cuide para não puxar demais, justamente para não deformar. Faço aqui o primeiro nozinho.
tá? E faço aqui o segundo. Esse excesso de fio aqui eu vou cortar, tá? Eu não vou deixar fiozinho aqui, porque eu vou colar essa partezinha no topo lá do chapeuzinho. Os fios vermelhinhos, agora eu vou dar um nozinho entre eles também, mas você tome muito cuidado para não deformar a letrinha ali na frente, ó. Eu venho aqui, faço o primeiro nozinho, ó, dou uma leve ajeitadinha, né, para ficar bem direitinho aqui o seu M. E faço agora aqui o segundo nozinho, porque se você não der nenhum nozinho, ele vai acabar abrindo aqui a parte de trás. Ó, venho aqui, faço o segundo nozinho, ó, vejo como que tá aqui a parte da frente. O segundo nozinho eu posso apertar um pouquinho mais. Agora eu posso cortar esse excesso de fio aqui também, ó. Venho aqui e corto. Tá? Esse montinho aqui não faz mal se ficar aqui, porque depois a gente, na hora de aplicar a pecinha, ela vai ficar bem escondidinha. Agora, aqui, nós vamos fazer um pequeno arremate, ó, tá vendo que tem uma leve quebrinha? Eu vou introduzir aqui a minha agulha no próximo pontinho e vou trazer o fiozinho pra cá, ó, que aí ele vai ficar mais fechadinho aqui a minha carreirinha, certo? Trouxe ele pra cá, ajeito aqui e agora é só esconder ele aqui por dentro. Finalizei aqui a montagem do meu Super Mario, olha só que lindo que ele ficou. O chapeuzinho, eu passei a costura aqui ao redor de toda a base dele e as mechinhas de cabelinho eu colei com cola de artesanato, certo? A partezinha aqui do M eu também colei ela, tá? Mas pode costurar se você preferir. Olha só, ficou desta forma aqui toda a base do cabelinho, olha que bonitinho. E está pronto aqui, então, o nosso Super Mario. Eu vou medir ele junto com vocês aqui para dizer certinho o tamanho que ele ficou, feito com a linha Barroco Max Color número 4. Ele ficou com mais ou menos 22 centímetros feito com esse fio, certo? Se você utilizar um outro fio, ele pode ficar com tamanho um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá? Você pode fazer com fio da sua preferência. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo do Super Mario. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!